Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição no livro de Esdras. Já faz um tempo que nós estamos estudando esse livro, que está lá no Antigo Testamento. O livro de Esdras e de Neemias falam de um mesmo momento, de um mesmo contexto, claro que em períodos diferentes. Nós estamos ali no capítulo 5, vamos dar continuidade a partir do verso 6 hoje. E basicamente a história do povo de Deus que foi então levado cativo para a Babilônia durante o reinado do rei Nabucodonosor. E após o reinado da Babilônia, ou seja, após o reino da Babilônia cair e ser dominado por um outro reino, o reino persa, então na figura do rei Ciro, esse rei então permitiu que os judeus, o povo de Deus, que tinha sido levado cativos anos atrás, eles retornassem novamente para a sua terra, no caso Judá, e reconstruir os muros, o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. Então o contexto do livro é esse, eu sempre faço questão de relembrar, porque sempre tem pessoas que estão nos acompanhando pela primeira vez, então é preciso saber o contexto do livro de Esdras, que é o livro que nós estamos expondo toda quarta-feira. Então esse livro trata justamente da reconstrução de Jerusalém por meio dos judeus. Então nós já estudamos alguns capítulos, nós estamos no capítulo 5, e nós vimos lá no capítulo 4 que a obra então foi interrompida. Essa obra de reconstrução da cidade foi interrompida por meio da oposição ao povo de Deus e pelas próprias falhas do povo de Deus. E no capítulo 5 essa obra então é retomada novamente. A Bíblia diz que Deus levantou o profeta Zacarias e o profeta Ageu, que profetizaram o povo, e o povo retornou então à obra. Então, quando eles retornaram à obra, evidentemente que o Império Persa ali, que dominava aquela região, e principalmente os seus governadores, aquelas pessoas que estavam ali responsáveis pela administração do território, logo chegaram para o povo de Deus e perguntaram por que eles tinham voltado a reedificar, uma vez que o próprio Império tinha proibido a reconstrução da cidade. E aí então, evidentemente que o povo deu aquela resposta que nós vimos no estudo passado, e hoje nós vamos ler a carta que foi enviada justamente pelo governador Tatenai, que é o governador responsável pela região. Esse governador, mediante o retorno da obra, ele escreveu uma carta e enviou para o rei Dário, avisando e comunicando a ele que os judeus retomaram novamente o trabalho. E aí nós vamos estudar hoje, expor o conteúdo dessa carta. Nós vamos ver como os judeus eles tinham uma consciência muito interessante sobre quem eles eram, sobre que Deus eles estão servindo e por que eles estavam nessa situação. Então eu quero enfatizar com todos hoje a consciência do povo de Deus em relação à história deles, à situação deles. Por quê? Porque ao mandar essa carta, nós vamos ver que esse governador vai relatar ao rei o que o povo judeu disse para ele. Então nós vamos ler Esdras, capítulo de número 5, verso de número 6 ao verso de número 12. Diz assim: Esta é uma cópia da carta que Tatenai, o governador da região do oeste do Eufrates, com Zeta-Bozenai e seus companheiros, os governadores que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. O relatório que eles enviaram dizia o seguinte: Ó rei Dário, saudações cordiais. Sabei, ó rei, que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira está sentada posta sobre as paredes. A obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Perguntamos aos anciões e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar esses muros? Perguntamos-lhes também pelos seus nomes, para que pudéssemos escrever os nomes dos seus chefes para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus do céu. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída e acabada por um grande rei de Israel. Depois, porém, que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia.
Então eu quero destacar justamente o conteúdo dessa carta. A história é que o governador daquela região, Tatenai, chega então ao povo que tinha retomado os trabalhos de edificação da cidade em Jerusalém, e então esse governador pergunta ao povo por que eles então continuaram e estão continuando a obra, já que havia uma ordem expressa para que eles não continuassem. E então esse governador escreve em carta e envia ao rei o que os judeus então relataram. E eu quero destacar com os irmãos hoje justamente isso, essa consciência do povo de Deus, de saber por que eles estavam passando por aquilo. Então isso é interessantíssimo. Que consciência é que esse povo tem? Diz o verso 11 que o povo respondeu assim: esta é a resposta que nos deram. O povo então respondeu para o oficial persa: nós somos servos dos deuses dos céus. Então eu quero destacar esse primeiro ponto. É que o povo sabia quem eles eram. E quem eles eram? Servos de Deus. Mesmo passando por uma situação difícil, Israel não tinha perdido a perspectiva de saber quem eles eram. E isso é importante. Por muitos momentos em que Israel é disciplinado por Deus, em que Israel sofre o castigo de Deus, em que Israel está passando por momentos de dificuldades, Israel mesmo assim reconhece e sabe quem eles são. Quem eles são? O povo de Deus. Nós também temos essa consciência. Mesmo passando por qualquer momento de dificuldade, mesmo passando por qualquer momento de adversidade, mas nós temos uma perspectiva, qual? Sabermos quem nós somos em Cristo. Isso é importante. Porque mesmo que muitas vezes não possa haver esperança no horizonte aos olhos humanos, mas uma coisa o povo de Deus tinha consciência, e nós temos consciência, de saber quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Israel disse isso. Nós somos o servo, diz aí o verso 11, somos o servo do Deus dos céus. Assim também, meu amado irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, você e eu, e você, Igreja de Cristo, você é filho de Deus. Então não esqueça de quem você é, porque isso tem uma implicação muito importante. O Salmo 103 diz que o Senhor foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Como os muros estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está em volta de quem? O Salmo é muito claro, em volta do seu povo. Por isso que é muito importante a gente saber quem nós somos. E quem nós somos? O povo de Deus, a propriedade exclusiva de Cristo. Então isso é interessante. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 28, verso de número 20: eis que estou convosco, com o seu povo, até a consumação do século. Então nós podemos estar passando pelo vale da sombra da morte. Nós podemos estar passando por momentos difíceis, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E mais do que isso, nós sabemos quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. Então isso é importante. A você que não é da igreja, a você que não é um crente em Jesus, faça essa pergunta para você mesmo: quem você é? Né? Você conhece a Deus? Você pertence a Deus? Faça essa pergunta para você. Se você não faz parte do povo de Deus, faça parte desse povo e ganhe essa identidade que Deus então dá aos seus filhos. Meu povo, minha propriedade exclusiva. Israel tinha essa consciência. É por isso que eu achei interessante o conteúdo dessa carta. O que estava escrito nessa carta? Porque mostra Israel tendo plena consciência de quem Israel é, de quem Deus é. Porque o verso 11 diz que o povo então respondeu. No verso 11 diz assim: esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus. Quem é esse Deus dos céus? Deus da terra. Ou seja, eles não só sabem que eles são povo de Deus, mas eles sabem e conhecem quem é Deus. O Deus único, o Deus verdadeiro.
né? O Deus que criou os céus e o Deus que criou a terra. Então eles não só sabem quem eles são, mas sabem quem Deus é. Eles conhecem Deus. E essa é uma pergunta que eu faço para você que está me escutando. Você conhece Deus? Você sabe quem Deus é porque você já teve um encontro pessoal? Ou você conhece Deus porque alguém lhe falou? Ou porque é possível a gente ter o entendimento de Deus? Ou você conhece outros deuses? Israel sabe quem é o Deus verdadeiro. E essa é a pergunta que eu faço. Você conhece Deus pessoalmente? Jó, lá no capítulo 42, verso 5, Jó diz assim: antes eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo, agora eu te conheço pessoalmente. Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você conhece Deus só por ouvir falar? Ou você já teve um encontro pessoal com Ele? Ou você já teve seu encontro pessoal com Cristo? E aí agora você conhece não só porque ouviu falar, mas como Jó, porque os seus olhos veem a Deus em Cristo. Então Israel tinha plena consciência de quem Deus era. Mesmo passando por uma dificuldade, eles sabiam quem estava no controle, quem Deus era, o que Ele fez no passado, quem é Ele. Então isso é importante. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente sabe quem Deus é, porque Ele continua sentado no seu trono. Meu irmão, isso traz paz ao nosso coração. Perceba que nesse momento de pandemia, de notícias ruins, momentos de dificuldade, você saber quem Deus é, isso muda muito a situação. Isso traz paz ao seu coração. Isso traz calma ao seu coração. Saber que o Senhor é soberano, de que Ele governa tudo e que a história terá assim um final feliz. Isso dá paz ao seu coração. Mas para isso você tem que saber quem Deus é. Você tem que conhecer o Deus verdadeiro. Por quê? Porque há muitos deuses. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, está lá em Atos, ele percebe uma nação muito religiosa, que acreditava em muitos deuses. Então perceba como hoje há muitos deuses. Há muitos deuses no sentido de que há muitas entidades que as pessoas cultuam. Mas a Bíblia nos chama para cultuarmos um Deus verdadeiro, um Deus como a Escritura diz, porque há muitos falsos deuses. Então a pergunta é: você adora, você serve, você conhece o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus em Cristo, o Deus que se fez carne em Cristo? Eu gosto de ler esse versículo, quando eu falo sobre Deus verdadeiro, lá em 1 João, capítulo 5, verso de número 20, o apóstolo João diz assim: sabemos, 1 João capítulo 5, verso 20, sabemos também que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então isso significa dizer que há outros deuses. Então a pergunta é: você conhece Deus? Porque Israel tinha consciência. Mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo sofrendo a disciplina de Deus, eles não esquecem de quem eles são. Eles são filhos da promessa. Isso é interessante, porque esse versículo trata sobre o Velho Testamento, né? Trata sobre a antiga aliança. Esses homens eles sabem quem eles são na antiga aliança, na aliança passada. Então perceba que Israel tem uma certeza de saber quem eles são e quem Deus é, e saber da aliança que Deus fez aos seus pais, como ele mesmo diz. E nós, que participamos de uma aliança que é superior à antiga, de uma aliança que não foi feita em base do sangue de animais, que não foi feita mediante homens, mediante anjos, mas foi feito por superiores promessas, por um superior sacerdote. E nós que fazemos parte de uma aliança que é muito melhor e superior 1000 vezes à primeira aliança. Então olha como isso, né? Se esses homens que estão debaixo da velha aliança, feita por sangue, feita por animais, mediada pelo homem, e nós que estamos em uma aliança feita pelo próprio Deus, em que o próprio Deus se fez carne, em que é baseado em superiores promessas, como diz o livro de Hebreus inteiro.
Então nós também devemos ter essa confiança de sabermos quem nós somos e quem Deus é. Então essa é uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos, se nós já conhecemos Deus. Não estou perguntando se você entende se é Deus, mas se você conhece realmente Deus. Como Jó, que pôde dizer que viu Deus com seus próprios olhos. Claro que isso é uma metáfora, né? Que ninguém pode ver Deus. Mas o sentido é que Jó está dizendo que teve um encontro real, com Deus, que ele conhece Deus agora, pessoalmente. Então, nós que somos cristãos, nós temos nutrido um tempo para conhecer a Deus, para conhecê-lo melhor. Israel conhecia Deus. Nós, como cristãos temos obrigação de conhecermos quem é Deus. Isso nós fazemos com tempo de busca na sua palavra, com tempo de comunhão com Deus. Então, Israel demonstrou não só saber quem eles eram, povo de Deus, como também saber quem é Deus, como Israel tinha o próprio conhecimento da sua história. Israel conhecia a sua história. Esses homens que estão edificando essa casa em Jerusalém, edificando a cidade em Jerusalém, eles deixam isso muito bem claro nessa passagem, que eles conhecem a sua própria história. Diz aí o verso 11 e o verso de número 12, olha o que diz, né? Ele diz, esta é a resposta que nos deram. Nós somos o povo de Deus falando, nós somos servos de Deus, somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa há muitos anos, foi construída e acabada por grande rei de Israel. Depois, porém, os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, e ele nos entregou na mão de Nabucodonosor. Ou seja, o povo tem consciência da sua história, conhece a sua história. E por que eu digo que esse é um assunto importante? Porque todo cristão tem dever de saber a sua história. Qual a sua história? Não só a sua história no sentido da sua conversão, mas a história da Bíblia, o passado do seu povo, de saber por que Cristo veio, porque o pecado, como o pecado entrou no mundo, o que é a justificação, o que é a santificação, quem foi Israel, quem foi Davi, quem foi Golias, quem foi Ruth, quem foi Esdra. Enfim, nós temos a obrigação de conhecermos a nossa própria história, a história dos nossos pais. E pais aqui não estou falando no sentido terreno, né? No sentido sanguíneo, os nossos pais espirituais, a história de Israel, a história do cristianismo. Nós temos a obrigação de saber a Bíblia. Né? Claro que não estou dizendo que todos devem ser teólogos, devem se aprofundar. Se fosse realmente, né, todos fossem. Não estou dizendo isso, mas estou querendo dizer que dentro dos seus limites, das suas possibilidades, porque uns muitas vezes não sabem ler, outros muitas vezes não têm uma boa leitura, mas dentro das suas possibilidades, daquilo que é possível para você, é obrigação sua e minha conhecermos as Escrituras, conhecermos a palavra de Deus. E isso, evidentemente, requer tempo e comunhão com Deus, né? Tempo e comunhão com Deus. Então o povo de Deus tinha consciência da sua própria história. Eles conheciam a sua própria história. Eles sabiam de onde Deus tinha tirado eles, quem tinha feito, quem foi os seus pais, por que eles estavam naquela situação. Porque aqui é uma característica importante, é que o povo tinha plena consciência de por que eles estavam passando por aquilo. Não é isso que o texto nos mostra? Né? É isso que ele está relatando a esse governador. Esse governador está colhendo as informações. Esse governador do Império Persa está colhendo as informações para escrever a carta e enviar e informar o rei. Então esse governador diz assim, essa foi a resposta que o povo nos deu. Nós somos filhos de Deus, os nossos pais provocaram a ira de Deus, então ele nos entregou na mão do Nabucodonosor. Ou seja, o povo tem plena consciência de por que eles estão passando por aquele momento de dificuldade. Por quê? Porque eles tinham pecado, porque eles tinham desobedecido a Deus. Por isso o Senhor os entregou na mão do rei babilônico, por isso que eles foram levados como cativo, por isso que a cidade foi destruída, por isso que eles estão edificando. Então o povo está dando uma explicação do porquê que a cidade está em ruína, porquê que eles estão reconstruindo, o que foi que causou aquela ruína, aquela destruição. O povo tem plena consciência e diz assim, foram nós mesmos. Nós que pecamos, os nossos pais que pecaram e provocaram a ira de Deus. Então o povo tem uma consciência
sobre por que eles estão passando por aquilo. E a consciência é porque eles pecaram. E esse é o fundamento da vida cristã. Ninguém pode aceitar a Deus. Ninguém pode receber Cristo se não tiver consciência dos seus pecados. Ou seja, se não aceitar os seus pecados. Isso significa entender que é um pecador. Entender que não merece a glória de Deus, que não merece a graça de Deus. Mas buscar perdão em Deus. Ter consciência. Meu irmão, isso é o fundamento da vida cristã. É saber que nós somos pecadores. Então, se você que não é da igreja, mas que deseja ser de Cristo, confesse os seus pecados. Confesse seus pecados e vá em arrependimento e fé a Deus. Isso é a base para o crescimento espiritual de todo cristão. De todo cristão. Reconhecimento das suas falhas. Reconhecimento dos seus pecados. O próprio Jesus disse lá em Mateus 9:11, que não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Então perceba que ele vem justamente para aquele que confessa os seus pecados, para aquele que reconhece as suas falhas, para aquele que tem humildade. Isso é a base para você entrar no reino. Se você olhar o episódio do ladrão na cruz, aconteceu isso. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um deles se arrepende e é salvo, e o outro não se arrepende. E o que esse que se arrependeu fez? Reconheceu. Ele disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Ele dizendo para o outro ladrão, né, ao seu lado. Então ele reconheceu que era um pecador. Isso é a chave para se entrar no céu, é reconhecer que é um pecador e precisa, evidentemente, do perdão de Deus. Então, consciência do pecado. Israel sabe que está naquela situação. O povo de Deus sabe que está naquela situação de ruína, justamente porque eles pecaram, porque eles falharam. Isso é importante, pessoal. Por que eu estou dizendo que é importante? Porque muita gente passa por momentos difíceis, ou está passando por momentos difíceis, mas não reconhece os seus erros, não reconhece as suas falhas. Muita gente está passando por situações de dificuldade, ou muitas vezes nem situação de dificuldade, está vivendo um momento bom da sua vida, mas não reconhece os seus pecados. Tem a sua mente cauterizada, consegue ver a falha de todo mundo, mas não consegue ver a sua. Não consegue ver os seus defeitos, não consegue ver que isso é um defeito grave, que lhe afasta de Deus, que lhe afasta das pessoas, que faz com que seja uma pessoa ruim. Então tem pessoas que não têm esse entendimento. Por que eu estou apontando essa ideia? Porque Israel tem plena consciência que está passando por aquele momento, justamente porque eles pecaram. Porque eles pecaram. Então, eles fazem esse arrependimento, eles confessam seus pecados. Ele diz: nós estamos passando por esse momento porque os nossos pais provocaram a ira de Deus. Ou seja, nossos pais pecaram. Então, ter consciência da sua situação, isso é extremamente importante. Eu quero finalizar fazendo duas observações sobre isso. É que o povo tinha plena consciência de por que ele estava passando por aquele momento. Então nós, por exemplo, temos essa leitura correta da nossa vida. Não que essa leitura deva ser feita quando nós estamos passando por um momento de dificuldade. Porque geralmente, muitas vezes o homem faz isso. Só faz essa leitura quando ele está passando por um momento de dificuldade, que é para descobrir o que é, para justamente ficar tudo bom de novo. Não estou dizendo isso, mas nós temos essa leitura correta da nossa vida, da nossa situação, né, da nossa família, da igreja, do ministério. Nós temos essa consciência de saber como é que as coisas estão. Nós conseguimos avaliar isso. Ou muitas vezes nós evitamos, porque nós não queremos pensar nisso. Ou muitas vezes nós sabemos, mas fingimos que não estamos vendo a situação dos nossos filhos, como eles estão se desviando, ou como eles estão crescendo espiritualmente. A situação da nossa igreja, como os nossos irmãos estão crescendo na graça, ou como eles estão se afastando da graça. Nós temos essa consciência. Isso mexe com o nosso coração. Sabemos disso, porque o povo tinha essa consciência, mas eles estavam lá trabalhando, né? Quer dizer, eles estavam reedificando, estavam dentro do chamado de Deus, mesmo sabendo que eles estavam em pecado, ou seja, que eles falharam, mas eles estavam lá, batalhando, fazendo a obra, reconstruindo os muros. Então, quando nós temos essa consciência, nós também estamos fazendo isso, tentando melhorar a situação da nossa família espiritualmente, a situação da igreja, se está passando por um momento de dificuldade, se precisa melhorar isso e aquilo, a nossa família, a nossa vida. Nós estamos fazendo reparos nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Nós temos essa consciência
de que precisamos melhorar, mas não só temos essa consciência, mas estamos fazendo como povo de Deus, reedificando sempre o tempo todo. Então, isso nós devemos responder para nós mesmos. E a segunda observação é justamente para você que não é da igreja. Você tem consciência de como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Eu quero lhe falar sobre um homem chamado Paulo, né? O apóstolo Paulo. Ele tinha a plena consciência e ele tinha a plena convicção de que ele era um homem extremamente justo, irrepreensível diante da lei. Mas ele tinha essa convicção até conhecer a Cristo. Até Paulo não conhecer a Cristo, ele se achava a pessoa mais justa que existia. Mas quando ele vem a Cristo, ele se identifica como o principal dos pecadores. Porque essa é a realidade de todo homem. Eu também. Antes de vir a Cristo, eu também pensava que meus pecados eram pecados pequenos, que não eram horríveis, porque eu não matava, eu não roubava. Então logo eu pensava que eu não era tão mal, até vir a Cristo e descobri que as minhas melhores obras, como a de todos os seres humanos, não passam de trapos de imundícias, que todas elas estão manchadas com o pecado de Adão. Essa é a realidade que a Bíblia diz de todos os homens. Qual? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade. Essa é a consciência que a Bíblia então nos mostra de todos os homens. Eu convido você a entregar a sua vida a Cristo nessa noite. Que Deus possa nos guardar. Que possamos ter essa consciência como o povo de Deus demonstrou nessa carta que foi enviada ao rei Dário. Eles tinham plena consciência de quem eles eram povo de Deus, de quem Deus era, o Deus verdadeiro, da sua história, eles sabiam do seu passado, conheciam as Escrituras, e eles tinham extremamente consciência de que estavam passando aquilo porque eles tinham pecado. Que nós possamos ter isso também. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.